Vamos começar aqui um caso de enceramento, tá? E para depois desse enceramento a gente fazer coroas ocas. Então vamos lá. Eu já criei um caso aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho a minha mandíbula e eu tenho a minha maxila, tá? Que nem vocês viram lá no post. E a ideia é fazer um pré-enceramento, né, desses três aqui, e a partir disso fazer uma prótese fixa, uma múltipla, com coroas ocadas aqui no canino e no premolar. Obviamente é um caso que tem que começar a ser encerado o caso inteiro, né, uma reabilitação aqui, mas vamos fazer de forma pontual, né, que é o que muita gente aqui quer saber como é que faz. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso vir aqui, ó, em anexos, anexar, né, e colocar uma biblioteca de dentes. Então eu já tenho aqui uma biblioteca. Se você quiser bibliotecas dentárias, você vai rodando o meu feed, vai rodando, que uma hora vocês vão encontrar lá bibliotecas dentárias, é só dizer eu quero que vocês irão receber, tá? E aí eu vou selecionar aqui, ó, os dentes que eu quero. Vamos ver, vamos lá. Ó. Quando eu seleciono esse arquivo aqui, já vão todos, tá? Mas eu já vou colocar aqui o 14, o 15, 13, 14 e 15 para vocês verem como é que faz. Ó. Aperto OK. E aí pronto, eles já foram inseridos aqui. Ó. É coincidência eles estarem nessa região aqui, tá? Na hora que eu joguei. Então vou abrir agora o meu Medit Design. Continuar trabalhando. E aí eu já tenho a biblioteca salva aqui, que é do Hilton Richieri, é aquele arquivo lá que eu tinha inserido além dos STLs, tá? E aí para mim já vem tudo aqui alinhadinho assim, ó. Só que me deu um trabalho grande eu alinhar esses dentes assim, tá? Então por conta disso eu só distribuo quem faz o meu curso, ó, tá? Eu vou manter aqui somente os dentes, vou manter somente os dentes do enceramento. Esses três dentes de enceramento eu passo para vocês, também passo esses arquivos aqui de maxila e mandíbula para vocês treinarem, tá? Não tem problema. Então não se esqueçam, vocês querem várias bibliotecas, é só rodando lá o meu feed, tá bom? Eu vou adicionar aqui também, eu vim aqui ó, em importar dados do Medit Link, eu vou adicionar também a maxila e a mandíbula. Aperto aqui confirmar. Olha lá. Então é coincidência eles já estarem aqui, tá? Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Fixar essa maxila em pontos estratégicos. Ó, deixa eu aqui esconder os três, deixa eu ligar a grade, aperto mais uma vez, aí a grade fica aqui para frente. Então quando eu olho de frente essa paciente, é mais ou menos isso aqui que eu vejo. Ó. Ela de frente, eu faço uma foto interpupilar, uma foto de face, traço a linha interpupilar dela, ela tem esse lado aqui um pouco mais para cima mesmo, tá? Então, mais ou menos isso aqui, ó, o que eu vejo dela. Então, eu venho aqui nesse olhinho, vista personalizada, eu vou criar uma vista. No caso aqui, eu já tinha algumas vistas. Deixa eu deletar. Vamos lá, adicionar vista 1. Aí, se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo resgatar essa posição que ela estava, tá? Uma vista assim de perfil, da direita, adicionar. Super importante também uma vista oclusal. Agora eu vou esconder aqui a mandíbula. Aí. Assim é importante, ó. Adicionar, tá? Por enquanto são essas, se a gente precisar, faremos outras. Em modo de visualização, vou deixar aqui em monocromático, ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Agora eu vou ligar os três dentes e eu preciso levá-los até essa região aqui, ó, tá? Então eu venho aqui, ó, modo de transformação, vou clicar nos três e aí eu vou trazendo para cá, ó. O quadrado anda fora dos eixos, tá? Só usar eles quando são distâncias pequenas.
Opa, vou mudar a vista, ó, ficar mais fácil. Olha lá, agora eu vou subir. Vou diminuir um pouquinho o tamanho deles, ó. Aí, muito grande, né? É pelo quadradinho da ponta, ó. Ó, tudo quadradinho da ponta. Conseguimos mexer em proporção. Bom, o que vocês estão vendo aqui? Quando a gente une os três dentes, tá vendo esse eixo, ó, X, Y e o de cima, que é o Z? Eles não estão alinhados com, por exemplo, esse caminho mesiodistal, entendeu? Ele está meio tortinho, aí fica mais difícil quando eles estão alinhados juntos. Quando eles estão separados, ó, eu venho aqui, ó, modo de transformação, e vou mexer somente no 13, no canino. Agora eu tenho um alinhamento, tá vendo? Então, a gente consegue mexer mais nele. Aí, ó, jogar a cervical dele para dentro. Vamos ligar o antagonista, deixar ele até um pouco mais translúcido, ó. Aí. Ok, de frente de novo. A altura desse canino com a altura desse. Aí, tá? De lado, ó, mudar a angulação dele um pouco para mesial, trazer ele um pouquinho para trás. Então, está com muito volume, né? Essa coroa dela, essa fixa que ela tem. Depois a gente vai reduzir. Então, por enquanto, vocês vão posicionar mais ou menos. Quando for ligar esse modo de transformação, já deixa aqui visíveis os arquivos que vocês gostariam, tá? Porque se ele está ligado aqui e depois vocês mexem aqui em visualização, quando vocês desligam, volta como estava antes. Vocês viram o que aconteceu. Agora eu vou no 14. Aí, inclinar um pouquinho para frente, levar para mesial. De frente aqui eu acho que está ok, vamos deixar a maxila mais translúcida. Vamos ver como é que está a relação com o inferior. Aí, o inferior está bacana. E é isso, quem está com muito volume aqui são as coroas antigas, tá? Beleza, agora vamos lá no 15. Aí, subiu um pouquinho. Plano oclusal tá ok. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele. Aí, mudar a vista. Jogar um pouquinho para fora. Ok. Não se preocupem tanto agora com toque oclusal, tá? Porque esse toque oclusal vai ser dado no Clinic CAD, que é o programa que a gente vai fazer os provisórios. Não é agora, tá? Agora é um enceramento só para parte mais grossa mesmo. Vamos aqui agora esconder a mandíbula. Está invadindo um pouco o molar, ó. Vamos diminuir o tamanho. Só que eu não quero diminuir o comprimento. Então eu venho aqui, ó, escala uniforme, clico aqui e agora eu só diminuo a distância mesiodistal, tá? Aí, é isso, ó. Beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dar volume, ó, deixar bem encostadinho uma coisa na outra. Tá? Então eu venho agora aqui, ó, modo de edição, eu vou lá em Sculpir, modo de transformação, ó, e agora eu aumento o pincel e eu deixo gordinho, tá? Tem que fazer isso mesmo. Aí, juntar bem um no outro, ó, tá? Ah, mas a anatomia não vai ficar, meu... Talvez você vai ter que fazer um outro jogo de provisório. Pelo simples fato
de haver muito volume. Não esquenta a cabeça, tá? Aí, vai com a mão leve, puxando a força pequena aqui, ó, a intensidade da força pequena. Certo? Aí. É isso aí, tá? Agora vamos ligar a maxila. Fazer o seguinte, ó, vamos duplicar essa maxila, ó, botão desativa tudo aqui em cima, vem aqui em maxila, ó, botão direito, duplicar, tá? Dupliquei a maxila, beleza. Agora, a gente tem que tentar duas coisas aqui, tá? A primeira... Não, antes disso, deixa eu falar uma coisa, ó. Volume aqui na palatina. Esse volume aqui tá bacana. Aqui a gente não tá nem vendo o enceramento do segundo molar. É bom trazer isso aqui, ó, esse dente, essa face mais para a palatina. Por quê? Porque senão a coroocada ele vai ficar muito estreita. Você vai ter que comer preparo para conseguir encaixar. Pode ser que você precise fazer um novo jogo de provisória, não tem problema, tá? Então cuidado com isso. É melhor dar mais volume aqui nessa palatina, ó. E a do canino também, tá vendo? A gente não sabe o que tem lá dentro, não dá para saber. Uma que nem aparece na radiografia, isso aqui é metalocerâmica bem antiga, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, modo de edição, esculpir, deixa o pincel grande e aí, ó, desativa a maxila e faz isso aqui, ó. Tem que desativar a maxila, porque senão você acaba editando a maxila também. Aí melhorou, tá? Viu? Então aqui mais volume ainda, ó. Qualquer coisa deixa nesse encontro aqui dessas linhas principais, ó, para você saber onde tem que mexer, ó. Aí. Melhorou. E aqui também, ó. Deixa aqui, ó, nessa cruz. E faz isso aqui, ó. Aqui também, ó. Isso aí, ó. Canino, vamos ver o canino. O canino tá bacana. Tá. Bom, vamos agora ligar a maxila. E eu vou tentar fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Remover. Ó, e eu vou só agora clicar na maxila, ó. Olha lá, para aparecer o enceramento. Tá vendo? Ó, clica só no marrom, que é a maxila. Ctrl Z. Vamos ver se assim não vai dar distorção, tá? Porque senão vai ter que fazer extração virtual.
Trabalhinho de formiguinha, né? É isso mesmo. Opa, errei, tá vendo? Apertei na biblioteca. Errei de novo. Agora vai. Aí. Aqui tá difícil pegar, hein? Deixa aí. Desisti. Quanto tempo já passou? Vamos ver. 15 minutos. Já tá demorando. Aí. Se isso aqui não der certo, bom, já falei, né? Fazer exo virtual. Quase acabando essa parte. A ideia é o seguinte, deixar isso aqui o mais simples possível, porque vale a pena fazer um trabalho desse, viu? Vocês viram lá na foto, né? Aí. Vou aumentar a força aqui, ó, a intensidade da força. Aí. Tava fraco. E aí, se precisar também, dá para aumentar um pouquinho o dente, tá? Da biblioteca. Tem como. Às vezes você tira de um lugar e ele volta no outro, viu? Isso pode acontecer também. Aqui é uma senhorinha, acho que uns 86 anos. Não aguenta nem ficar muito tempo na cadeira. Passa mal. Aí. É isso aí, ó. Tá? Então eu vou aqui novamente em transformar, ó. E eu aumento um pouquinho aqui, ó. Essa biblioteca, tá vendo? Aí. Ó. Aqui vai ser um ponte. Vamos ver se dá para levar. Não, ficou ruim. Aqui eu vou no suavizar.
Isso. E aqui eu vou em transformar essa cervical aqui, ó, vou levar um pouquinho, ó. Vou para Ctrl Z. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a maxila, vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver agora. Melhorou. Aí. Vamos ver o outro canino como é que tá. Posso suavizar aqui, ó. Diminuir o pincel. Só para entrar um pouquinho com essa cervical. Bom, a grosso modo é isso aqui, tá? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Caçar falhas, tá? Quer ver, ó? Olha só quanta falha tem, ó. Olha só. Isso aqui dá problema, entendeu? Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos diminuindo a chance de dar mais falhas. O que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, ó, ferramenta de recorte, vamos começando já recortando essas partes aqui do modelo, ó. Eu selecionei aqui a polilinha. Aí, lixeira. Tá? Isso, lixeira. Para achar alguma falha aqui também, eu já venho aqui, ó, preencher buraco. Esse botão não está habilitado porque ele não achou nenhuma. Vamos ver, até agora nada. Opa, agora achou, está habilitado, só que a base do modelo, do escaneamento. Aqui não é para fechar não, tá? Aqui só apertar aqui, ó. Opa, só apertar aqui, ó, aplicar, ele vai fechar essa base do escaneamento. Eu não quero que feche. Aí, ó, ele nem fechou porque achou erro, não conseguiu. Beleza, então, para fazer um enceramento agora, eu tenho que vir aqui, ó, booleana. Ó, eu venho aqui, união. Eu quero juntar esses 3 dentes mais essa maxila duplicada aqui, que é a maxila que eu amassei os dentes, né? Venho aqui confirmar. E aí vamos ver o que virou. Ó. Desativa aqui para não desalinhar. Olha lá. Tá? Ó. Aí vocês têm que procurar alguma coisinha que fica flutuando aqui dentro. Ó. Parece que não tem. Não tem. Por via das dúvidas, vou colocar aqui preencher buraco nesse arquivo. Vamos voltar aqui para ele tirar essa área da base. E aqui está desativado. Então não tem nenhum nó na malha. Tá? Vamos dar nome a esse arquivo aqui. Botão direito. E nomear. Vou colocar aqui, ó. Enceramento 13 ao 15, tá? Desativo aqui em cima. Eu vou exportar isso aqui para a pasta dela, ó. Botão direito, exportar para o Medit Link, ok. Então eu vou deixar o design aqui aberto, porque se falhar lá no ClinicCAD, eu tenho que voltar aqui e alterar, tá? Então agora eu venho aqui, formulário, e eu vou preencher ó, o 13 e o 15, eu quero coroa, anatômico, pressão 3D, chuta, cor A1. E eu venho aqui salvo. Tá? Não precisa ter salvo agora, porque tem que preencher aqui o 14 também. Eu cliquei no 14, eu vou colocar pôntico, anatômico, pressão 3D, chuta 1. Agora sim eu salvo. Posso colocar eles unidos, ó. Clico aqui, eles serão unidos. Agora eu vou abrir, salva de novo. Agora eu vou abrir o ClinicCAD, aqui, ó, aqui em cima. Aí. Não quero reabrir nada. Não.
Beleza. E eu vou nessa seção aqui, ó, nessa opção aqui, ó, que é de dados pré-operatórios, criar coroa casca de ovo, tá? Por isso tem que dar nome às coisas, ó, enceramento, fica mais fácil a gente entender que tipo de arquivo que você está vendo aqui, tá? Então esse, quando a gente vai falar em coroocada, a gente vai trazer ele para pré-operatório de maxila, ou seja, ele é uma referência. E para a mandíbula vem a mandíbula. Confirma aqui. E agora a gente tem que ver se ele preencheu certinho. Como? Ó, eu vou clicar aqui no 13 e verifico aqui. Pintou o 13 inteiro. Vou no 14, pintou o 14 inteiro. Vou aqui em 15, tá faltando um pedacinho, tá vendo? É só clicar nele, ó. Olha lá, preencheu. E dou uma olhada aqui também, ó, em parâmetros. Ele vai imprimir espessuras de no mínimo 0,5 milímetros. Eu deixaria assim, tá? Porque se você precisar de uma parede mais fina para poupar o preparo, depois de impresso você passa uma broca dentro do provisório, tá? Então vamos lá, eu vou prosseguir aqui. E onde pode dar erro é nessa região, ó. Parece que não vai dar erro, tá? Ou seja, essa margem, quando dá erro, por conta do enceramento, ela fica muito estreita, fica lá no meio do dente, aí não tem como a gente ampliar. Como estamos falando de coroa sobre dente para reembase, o que eu digo? Que a gente tem que, deixa eu mudar o modo de visualização, a gente tem que invadir a gengiva, tá? Olha lá, tem que invadir. Vocês já ouviram eu dizer que eu gosto de reembasar com acrílico. A coroa impressa não tem adesão no acrílico, tá? Mas para mim funciona super bem, desde que eu deixe ela assim com sobrecontorno, tá? Não vai ficar com sobrecontorno em boca, é só para reembasar. Depois que reembasa, você tira o excesso. O que acontece? Se você quiser reembasar com resina composta, existe a chance de, na hora que começa a polimerizar, você não consegue tirar a coroa. E depois não sai mais. Aí você vai usar uma espátula e pronto, quebra, tá? Então, na minha opinião, fazer com acrílico. Então o 14 vai mexer porque o 14 vai ser pôntico, tá? Agora no 13, aí no 13 sim, vamos invadir a gengiva, ó. Aí. Invade por palatina também. Então vocês viram lá no post que deu uma passividade para encaixar, né? Então depois daquilo, que eu encaixei até com suporte da impressão 3D, aí depois daquilo que foi reembasado. Agora eu vou para prosseguir aqui. Vamos aguardar. E ele fez agora as 3 coroas. Olha só que belezinha. Olha que belezinha, tá? Você está vendo isso aqui, ó? Essa parte mais grossa, isso aqui são os conectores. Você pode imprimir assim, passar um disco para abrir mais ameias, ou você pode também vir aqui, ó, conector mover, e aí você puxa a bolinha um pouco mais para a palatina, ó. Aí dá uma leve melhorada, né? Tá vendo? Vamos tentar puxar mais essa, ó. Aí. Agora eu desativo ele. Aí melhorou um pouquinho. Beleza? Outra coisa, contato oclusal. Vamos ver agora, ó. Ativo aqui a mandíbula. Ó. Eu posso puxar um pouquinho, mas na verdade quem está errado aqui é o inferior, né? Mas se você quiser puxar, ó, ative essa ferramenta aqui, escultura. Vamos deixar a nossa mandíbula um pouco mais translúcida. Aí. E eu trago aqui, ó, morph, força pequena, sempre.
e aí eu trago um pouquinho mais para baixo a oclusal, ó. Mas quem está errado aqui não é o superior, é o inferior, tá? Então, ó lá, só estou te mostrando, ó lá, deu contato, tá? E tem uma mordidinha cruzada aqui também, né? Aí, ó. Se quiser, ó, dá para trazer, ó. Vamos trazer isso aqui um pouco mais para vestibular, ó. Essa cúspide vestibular, tá vendo? Não dá para descruzar tudo aqui, né? Não vai ter jeito, ó. Trago essa pontinha um pouco mais para fora, ó. E a gente olha como é que tá o corredor bucal. Aí. O canino a gente pode jogar um pouquinho mais para dentro. Certo? Esse pré também vamos jogar ele um pouquinho mais para fora. Aí. É isso, gente. É um videogame, né? Vai trabalhando aqui e ali. Vamos ver a área interna agora, ó. Vou desligar aqui a maxila. Aí. Tá vendo? O que eu posso editar aqui, ó? Eu posso deixar oval esse pôntico, ó. Posso condicionar a gengiva se eu quiser. Aí. Deixa um pouco mais ovalzinho para não ficar em cela, né? Aí depois em boca você vê se você diminui essa cela ou não, essa área oval ou não. Aqui, ó, é só colocar para suavizar. Aí. Aí melhorou, tá? Então é isso. Vamos ligar aqui a maxila. Deixa eu ver se dá para deixar mais isso aqui para fora. Não, opa, Ctrl Z. Não, não dá, o término não está fixo. É aquilo mesmo, tá? A gente invadiu um pouco a margem. Aí, ó. Ele fez a margem até um pouco mais para baixo aqui, tá certo? Então a minha dica é essa para provisório ocado. E olha, dentro daquele enceramento que foi feito, olha só como ele seguiu bem próximo os provisórios, né? Aí. Seguiu bem próximo. Isso aqui é espessura mínima. Lembra que a gente configurou lá para 0.5? Tá? Olha um caso clínico aqui de Rembase, quer ver? Tem artigo falando, gente, que dá para reembasar com acrílico. Putz, mas não vou procurar isso agora, tá? Mas tem. Qualquer dia eu posto aí. Você pode embasar tanto com... Ele só fala que é bom dar uma jateada por dentro. Outro dia eu posto. Hoje, sem condição. Olha aqui, ó. Nesse caso eu fiz até uma guia, né? Olha lá, provisório unido, ocado. Tá vendo? Eu tive que fazer um buraco aqui porque eu não queria desgastar mais o preparo. Na verdade, aqui já tinham coroas. Eu só dei uma readequada para o paciente fazer ortodontia. E fiz uma guia, ó, que eu coloco o meu provisório. Olha lá, dou uma provada para ele entrar na mesma posição que foi encerado. Coloquei resina acrílica, ó, e pelo fato de eu fazer largo, invadindo um pouquinho a gengiva, ó, tem como essa coroa impressa ela abraçar mais o preparo, entendeu? E faz a resina acrílica moldar. Se faltar material de impresso para chegar até o término, para que dependa de acrílico para fazer uma saia, o acrílico vai quebrar, tá? Então é isso, ó. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tem um convite aí para fazer meu curso presencial Digital Way, tá? Você vai aprender aí muito mais sobre desenho, tudo com caso clínico, tá? Então, assim, cada desenho que eu mostro, depois eu descrevo um caso clínico feito por mim.
E além de todo esse desenho, muitas dicas sobre scanner e também a parte da impressão 3D. Então, a gente vai imprimir esses trabalhos, tá? Normalmente dá certo a impressão, mas também pode dar errado. Quando dá errado, a gente volta atrás e refaz e vê, discute por que deu errado, o que a gente pode, quais são as formas de resolver os problemas, tá? Então, meu curso aí são a minha carga, a minha bagagem de 10 anos utilizando ontologia digital para ajudar você nas suas dores, tá? Ajudar a você resolver e entregar resultado, tá bom? Então, é uma ótima oportunidade para quem quer começar já a entender tudo no digital ou para quem já entrou no digital. No meu curso tem pessoas de níveis de aprendizado diferente, de curvas diferentes, mas eu começo do básico, com calma, com atenção e a cada assunto é um tópico que a gente vai aumentando a complexidade, aumentando, e quando chega no final, tá todo mundo ali equilibrado no mesmo nível, tá? Então, assim, vai do básico e chega assim no avançado. Então, tudo que você precisa saber para você resolver os seus problemas e conduzir de uma maneira mais tranquila com o seu scanner, com a sua impressora 3D, tá bom? Um grande abraço.